caros cairinês, sejam todos bem-vindos ao canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e neste vídeo eu irei compartilhar com você um vídeo oculto aqui do canal. Isso mesmo. É um enorme prazer estar aqui com você no canal Vamos Ver. Se você não é inscrito, eu peço simplesmente que você se inscreva no nosso canal. Não custa nada, não paga nada e você vai estar informado de todos os vídeos que a gente postar aqui no canal. Vamos lá, sem delongas. Eu não sei se você percebeu, tem uma coisa bem diferente no canal. Descobriu já? Certamente sim, se você for uma pessoa curiosa e uma pessoa que fica atenta as coisas, exatamente. O canal atingiu hoje, exatamente, há poucos minutos atrás, 666 inscritos. Isso mesmo. E aí você possa dizer assim, mas o que é que isso tem a ver? O 666, como você sabe, é o número descrito em Apocalipse como o número da besta. E muita gente fica aí especulando que é o número da besta e não sei o que lá, que não sei o que. Muita especulação. Outra viagem que eu tenho, que todo mundo fala a coisa do Apocalipse, sinal da besta, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que o sinal da besta, porque você seria dominado passivamente. Não diz isso, Apocalipse? Olha teu livro aí. Vamos colocar você, chip, um sinal na testa, não procura sinal que não vai ter, tá? Mas se você pensar... Sabe que é 666, né? É o sinal da besta. Exatamente. Mas eu acho que o sinal da besta disse que você teria na testa e na palma de uma das mãos. Não, seria um chip na palma da mão. E que nós seríamos dominados, mas nos deixaríamos, gostaríamos. Porque ele pareceria com o Salvador, mas na verdade é o Anticristo. Celular. E onde reflete a luz quando você tá com ele aqui? Testa! Quando eu tive essa ideia, eu peguei imediatamente um espelhinho e via que o reflexo do celular na minha mão batia na testa. A luz, a luminosidade. Mas só que ano passado eu publiquei um vídeo explicativo, em forma resumida, do que seria o 666, certo? O que é aquela referência de dupla representação? Porque o 666, existem muitos vídeos aqui no canal do YouTube, muitas especulações e chega a dar uma gastura. E eu não perco tempo com certas coisas, sabe? O que é que acontece? Um dos inscritos aqui pediu para que eu viesse fazer um estudo bíblico sobre o 666 do Apocalipse. Quem é esse número? Quem é a representação desse número? Aí o que é que eu fiz? Eu fiz um vídeo e deixei ele oculto. Isso mesmo, deixei oculto aqui no canal. Não só esse vídeo, mas dezenas e dezenas de vídeos ocultos aqui no canal. Então, eu pensei aqui, hoje, 2023, eu vou liberar o vídeo do estudo. Eu estou agora, exatamente, fornecendo um vídeo oculto do canal. Isso mesmo. Já que completou os 666 inscritos aqui no canal, então... é uma forma de dar um bônus para vocês com um vídeo particular do canal Vamos Ver. Não só tem esse, tem vários vídeos ocultos no canal. Só pessoas que são atrevidas mesmo, inscritas aqui, incisivas nos nossos conteúdos, que observam, analisam e encontram os vídeos ocultos de estudos bíblicos no nosso canal Vamos Ver. Ok? Então, sem delongas, você vai assistir agora um estudo, vamos dizer, não vou dizer completo, mas um estudo bíblico que vai te dar uma condição, uma capacidade de entender literariamente o que o próprio João registrou ali, né? O que o próprio Deus, o próprio Jesus ali forneceu como informação apocalíptica para João. E João ali registra, palavra por palavra, expressão por expressão, do que representa o Apocalipse. Lembrando que o Apocalipse não é para ficar em mistério, não é uma mensagem oculta, não. O Apocalipse é para revelar. É o contrário. Enquanto muitas pessoas pensam que o Apocalipse é um livro de mistério, que deve ficar oculto, que é tudo oculto, não. Existem dezenas e dezenas de figuras de linguagens, isso mesmo. Mas ali não é para ocultar uma mensagem. Na verdade, é para revelar uma mensagem da parte de Deus. Ok? Então, sem delongas, assiste o vídeo. Eu tenho certeza que vai beneficiar muitas pessoas, entre outras pessoas que vão banalizar, ironizar e tirar onda.
do Apocalipse, outras pessoas céticas, ateus que acreditam numa visão mais preterista, não tem uma visão mais futurista, ou a fusão de todas elas, que ao meu ver é a forma mais exata de a gente interpretar o Apocalipse. Lembrando que o estudo que eu fiz é um estudo, eu vou usar uma expressão ambígua aqui. Eu fiz um estudo bem sintético, bem objetivo, bem analítico do que representa o 666 ou 616 do Apocalipse. Não esgotei o tema, não, foi bem resumido, uma vez que também eu não tenho todo o conhecimento da Bíblia, acho que ninguém tem todo o conhecimento da Bíblia. Você pode ser mestrado, doutorado, PhD, pós-doutor, pós-doctor e nunca vai saber a mensagem completa. Isso mesmo, não vai. E isso vai só ser revelado para a gente na eternidade. Então, se contente, né? Eu creio que se você gostar do vídeo, não deixe like ainda, não deixe like, não compartilhe, ou melhor, compartilhe com aquela pessoa que gosta do Apocalipse. Mas de imediato eu peço a você, não deixe seu like ainda, assiste o vídeo até o final. Se você gostar, você deixa like. Se você não gostar, você bota dislike. Combinado? Mas se inscreva no canal, por favor, ajuda aí. A família, vamos ver? Então, sem delongas, vamos ver. Caros carinhas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Ver. Se você está aqui é porque você se interessa por um conteúdo sério, por informações reais, verdadeiras e isentas de falácias, de ilações textuais ou de inferências feitas muitas vezes de forma precipitada, ok? Eu sou o professor Marcos e neste vídeo nós iremos refutar um vídeo meu, exatamente. É algo fora do comum, mas é verdade. Novamente o segundo vídeo ou terceiro vídeo já de uma série que eu estou fazendo especulativa aqui no canal, para ver a intenção das pessoas, se elas se contentam com o que estão vendo ou vão se aprofundar mais no vídeo. Então, esse vídeo aqui é falando sobre o www. É mesmo o 666? Será? Vamos ver. Vamos fazer uma análise das afirmações que eu fiz em um vídeo falando sobre o www há uns 15, 17 anos atrás. E vamos lá. Análise das afirmações. Primeira parte. O www de fato é o World Wide Web, que na minha tradução fica uma rede global de conectados ou uma rede global de computadores conectados, smartphones conectados, pessoas conectadas, e o leque é grande, né? Casas, tudo conectado. Então, por aqui a gente já vê World Wide Web. Nessa primeira parte aqui, tudo aqui está 100% certo, não tem nenhum erro, não tem nenhuma falácia aqui, tudo é real. Os termos que eu coloquei aqui, mundo, mundial, poder, internacional, largo, grande, amplo, profundo, teia, rede, véu, site, tudo aqui está ok. Vamos para a segunda parte. A reflexão que eu fiz realmente ela é bem contundente, bem atualíssima. Nunca esperava um dia compartilhar uma das reflexões que eu fiz há muito tempo atrás e que eu sempre gostei de fazer. Eu tenho dezenas de cadernos onde eu fiz muitas análises sobre quase tudo da vida, reflexões, tudo, e eu sempre gostei de registrar, já que a gente não tinha celular na época, não existia. Então, quando entrou a internet aqui na minha cidade, a gente começou a ter contato com o mundo virtual. Mas antes, a minha pessoa sempre foi de escrever, de copiar, certo? E a reflexão que eu acho interessante foi: usamos a net ou somos usados por ela? Atualíssimo, né? Segunda parte. De fato, esses 4 estágios são nítidos hoje em dia. 4 estágios. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Atualmente vemos isso e um pouco mais, é verdade. O primeiro estágio temos acesso à internet.
logo usaremos a net. Segundo, usamos, logo ficaremos conectados constantemente. Eu botei entre aspas porque eu não sabia se nós iríamos ficar constantemente conectados. Mas hoje eu tenho 100% de certeza, você tem 100% de certeza nisso. E terceiro, seremos usados pela tecnologia, por essa teia, por essa alienação que eu coloquei como vícios. E de fato é verdade. E o quarto estágio é: seremos controlados. Logo seremos manipulados em todos os aspectos da vida. E a gente vê isso hoje em dia. A gente está pesquisando sobre alguma coisa e automaticamente parece que o celular já conhece você. Não é um algoritmo, é claro, que nos mostra algo, né? Nos faz querer comprar, nos faz querer desejar, adquirir, ver, né? Consumir. Então nós estamos sendo realmente usados pela tecnologia. E o controle é pior ainda, né? Manipulados em todos os aspectos. Seremos levados à geração de novos desejos e buscas. Tenho certeza que você adquiriu novos desejos através de novas buscas. Sem querer você está pesquisando uma coisa leva para outra. Eu me lembro que no início da tecnologia, muita gente ficava impressionado. A gente clicava num link, já pulava para o outro. Clicava no outro, ia para o outro. Seria um mundo de teias, né? Clica em um, vai para o outro. Você não sei se você percebe isso. Clique num link, já tem outro. Clica nesse, tem outro. Ou seja, quanto mais a gente vai clicando, vai se aprofundando, a gente vai entrando em um buraco, né? Em uma teia. E novos desejos são adquiridos em quase todas as buscas que a gente faz, que a gente está se aprofundando. Não dará tempo de filtrar. O que eu acho muito profundo é isso aqui, essa reflexão. Não dará tempo de filtrar, analisar as notícias. Ou seja, possivelmente eu quis dizer aqui que o tempo muito rápido, apesar da tecnologia que havia na época, né? Seria kbytes, né? Uma internet de escada, de telefone lá, você demorava um século, né? Para acessar, mas mesmo assim não dará futuro, tempo de filtrar, analisar as notícias, pois estamos na era da informática. Não se falava muito de internet, mas de informática. E eu procurei me aprofundar mais um pouquinho no que quer dizer informática e vi que informática é um binômio que quer dizer info, que quer dizer informação, mais a palavra mática, que quer dizer automática. Ou seja, uma informação que vai ser automática, imediata e constante. Por isso que vivemos no mundo do imediatismo. Você manda um zap agora e você quer automaticamente que a pessoa mande a informação. Antigamente você tinha que telefonar no orelhão com aqueles cartõezinhos de unidade. Esses aqui, ó. Eu sou colecionador. Esses cartõezinhos aqui, ó, que eu ainda tenho. Se eu não estiver enganado, eu tenho uns dois ali ainda com unidades, mas não serve de nada mais. Fui da geração da moedinha, onde a gente colocava e puxava com fio, esfregava aqui e com água sanitária, né, cândida, né, em algumas localidades se fala água cândida, e gerava algumas unidades. Assim, um tempo bem interessante, bem... Que mundo, hein? Nós estamos vivendo. Que evolução. Fichinha, cartão, internet, depois da internet os cybers, depois dos cybers foi desenvolvido o Wi-Fi, por uma mulher, por sinal, graças a Deus. Depois temos a internet na palma da mão, através dos smartphones. Enfim, todo esse parâmetro aqui, né? Todos esses 4 estágios estão 100% corretos, corretíssimos. Eu fico muito feliz pelas inúmeras reflexões que eu fiz, tive, copiei e registrei ao longo da minha vida. Usamos a net ou somos usados por ela?
Segunda parte, não, terceira parte. Pronto. Usamos a net ou somos usados por ela? E aí? Terceira parte. É através do www que teremos acesso ao mundo de conhecimento e de informações virtuais. Isso é um fato real, nítido e não precisa de muito blá blá blá. De fato, o W, aqui eu vou falar outra coisa, de fato o W ele deriva do ômega grego e era o dígamo antigo do grego de valor 6. Exatamente. O W, ele deriva do ômega. Primeira coisa que nós devemos observar, que a sexta letra do alfabeto hebraico, de fato é o Vav. Pode ser escrita com V, VW ou V, mas se lê Vav. Segundo, o www poderia ser o Vav, Vav, Vav. As 3 letras do alfabeto hebraico, certo? Terceiro, é muita coincidência, adaptação ou falácia? Eu coloco aqui no meu caderninho. Eu acredito que seja os 3. Eu acredito que seja uma coincidência, sim. Eu acredito que seja uma adaptação, sim. E eu acredito que seja uma falácia. Na época eu não sei se eu tinha essa mentalidade de ser uma delas, uma das 3, mas hoje eu considero que as 3 sim, juntas. Quarto, o 666 do Apocalipse 13:18 é um número de dupla referência. Pronto. Aí onde começa a entrar a minha linha de interpretação. Como é que eu entendo o Apocalipse? Eu nunca me aprofundei muito no Apocalipse porque existem pelo menos 3 a 5 escolas de interpretação do Apocalipse. Como eu nunca estudei profundamente e não cheguei a uma conclusão ainda, com o conhecimento parcial que tenho da leitura bíblica do Apocalipse, diversas vezes, somente o texto sagrado e mais nada ao meu redor, somente o texto ali, nu e cru, certo? Eu percebi que o 666 é uma referência duplicada, ou seja, é um número de dupla referência. Como assim? Eu acredito que esse número evidencie um protótipo de alguém que representou o mal em um presente ou em um passado que ainda era visto em um presente no tempo de João, primeiro século, e esse já conhecido ser maléfico no futuro surgiria como um das bestas, a besta da terra e a besta do mar, certo? Então, o Apocalipse 13:18, na minha linha de interpretação, esse número, questão numérica, é um número de dupla referência, e você vai entender quando eu explicar. De fato, o número 6 é o símbolo da imperfeição, da mentira e da humanidade carnal. Sim. Vamos para o próximo slide. Bem, quais os principais erros em achar que o www é o 666? Eu vou te mostrar quais são os erros, os meus erros, certo? Se eu pensei no passado isso, ok? E se alguém pensar hoje, nos dias presentes, que o www é o 666, ok? Primeiro, usar uma letra romana, um W, para representar um número 6. O W fica nas últimas letras, ou seja, o meu primeiro erro, né, se eu tivesse acreditado 100% de que o www era de fato 666, é eu se utilizar, ou melhor, é eu me utilizar de uma letra romana, latina, o W, para representar um número 6, porque o W, o Vav do hebraico, de fato é a 6ª letra. Só que o W no alfabeto latino, como uma letra romana, fica nas últimas letras. O W no nosso alfabeto, ele não fica na 6ª letra. A, B, C, D, E, F. O W é lá na frente.
certo? Esse é o primeiro erro. Segundo, quando na verdade o 666 foi escrito em grego. Percebeu agora? Percebeu? Ele foi escrito em grego, koiné, para falantes de hebraico e aramaico. Mais de aramaico, é claro, né? Então, como é que eu vou pegar uma letra e adaptá-la e depois criar uma teoria especulativa em cima dela e não levar em consideração que o texto do Apocalipse foi escrito em grego para judeus que eram falantes de aramaico, que falavam aramaico do dia a dia? Então eu estou cometendo um erro gravíssimo, entendeu? E, lamentavelmente, desculpe o que eu vou falar agora, quem mais especulou sobre o número 666 são os adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia são viciados, doentes em tentar descobrir o 666. E durante décadas a gente já percebeu isso. Eu posso colocar aqui no canal depois vários teólogos adventistas com dezenas de posicionamentos contrários ao 666, cada um com sua linha de interpretação, cada um pensando o que significa o 666, descobrindo, não, esse número só vai ser revelado 100% em quem ficar na tribulação. Desculpa até antecipar aqui alguma coisa do que está posto lá na frente do slide que eu produzi para vocês, certo? Então, eu sempre tive o pé no chão, certo? Pegava o livro, a Bíblia como ela é, e analisava aqui e dizia, rapaz, se eu sei que o texto sagrado foi escrito em grego, e os judeus ali eles são falantes de hebraico, né, de aramaico, por que essas letras teriam que ser com ideia romana? Em português, ou em inglês, ou em latim? Porque eu vou tendenciar para outro lado? Entendeu? Então durante a minha vida toda eu vi muitos adventistas colocando inúmeros nomes, Vicarius Vili Dei. Eu me lembro que antigamente se tinha muito um moreninho na igreja adventista que gostava muito de dizer, aqui é o Papa, o 666. É não sei quem, é Napoleão, é não sei o que. Ou seja, por amor de Deus, né? A visão que foi dada a João, nós não podemos limitá-la. Foi uma visão dada a João, certo? Em que ele se utiliza, o próprio Deus, o próprio Jesus se utiliza de coisas que estão ali acontecendo naquele exato momento, do que aconteceu, para evidenciar como vai ser no futuro. Da mesma forma que Jesus se utilizou de uma coisa já existente, pré-existente, como o Vale de Nihon, que queimava o tempo todo, sempre, seria e é o inferno, o Gehenna, certo? Então, o próprio João teve uma visão, uma revelação, com uma dupla aplicação. E você vai entender isso ao longo das explicações aqui. Então, eu sempre tive esse cuidado de analisar o texto sagrado, certo? Desde que eu me conheço de gente. Nós temos algumas soluções aqui, sim. Faltou eu explicar isso aqui, ó. Tentar adaptar ou forçar o W se tornar um 6 e dizer que é o 666, isso é um perigo. Porque uma reflexão que eu fiz aqui. É pela coincidência que se cria uma teoria falaciosa. E no momento que se adapta e se harmoniza tais ideias, ela é alimentada. Eu alimento essa falácia, essa coincidência, quando eu começo a brincar com ela. Que é justamente isso. O W, ou Vav, de fato é a sexta letra do hebraico. Mas no hebraico, no aramaico, mas não em grego, não em latim, nem em português, nem em inglês, nem em outro idioma. É somente nesse contexto, nesse texto. Então, podemos concluir que João, né, diz que esse 666 não é em um alfabeto latino, português, inglês, não. É em um contexto grego de falantes de aramaico. Certo? Eu tenho que analisar esses dois pontos. Então, quais são as soluções que eu
forneço para vocês, baseado nas minhas experiências de leitura da palavra do Senhor. Primeiro, nós devemos converter o texto em grego e depois em hebraico ou aramaico. Eu não posso ir de fato logo para o aramaico. Não, porque o texto foi escrito em grego. O texto não foi escrito em aramaico, como alguns judaizantes pensam que seja um texto até o mais certo. Não, porque não existe nenhum texto em aramaico dizendo do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Não existe nenhum. Existem cópias siríacas, sim, existem. Mas em grego só foi o Novo Testamento, que era um idioma franco, universal, igual o inglês de hoje, certo? Não dá para eu adiantar outros fatos aqui, porque senão eu vou perder a linha de raciocínio. Bora lá. Primeiro eu vou converter o texto em grego. E por fim em hebraico ou aramaico. Segundo, eu devo entender o texto, a visão registrada e o contexto, que é o ambiente do 666. São duas coisas. Eu tenho que entender o texto, ele como ele é, a visão registrada profética, dada a João, e o contexto também, que é o ambiente em que eles estavam. Eu tenho que levar em consideração isso, tá bom? O contexto imediato do 666. Terceiro, eu devo compreender qual é a intertextualidade desse número. O que é uma intertextualidade? É um texto que faz referência a outro, né? Qual é a referência que eles têm em mente de um anticristo? Qual é? Você vai saber. E a sua aplicação, que é justamente a visão futurista. Eu tenho que levar em consideração a intertextualidade, certo? A referência que é dita ali, e a sua aplicação, mais ainda a sua aplicação, porque é uma questão futurista. E quarto, analisar os fatos presentes no texto já aconteceram no texto, que já aconteceram. Vou botar uma conjunçãozinha aqui, ó. Sim. Analisar se os fatos presentes no texto... tá errado. Quarto, analisar se os fatos presentes no texto já aconteceram. Certo? Aí tem gente que já tende para uma visão preterista do passado. Ou irão acontecer uma visão futurista, que é a minha, em sua maioria, do texto do Apocalipse. Eu sei que existem fatos que aconteceram no presente ali, do primeiro século, sei, tem ali presente coisas que já haviam acontecido, coisas que estavam acontecendo e coisas que iriam acontecer. Eu divido o Apocalipse nessas três esferas, ok? Mas para não ficar no achismo, no que eu acho, no que eu penso, eu sintetizei na seguinte oração. A chave para decifrar e entender o Apocalipse é no verso 19. Exatamente. Apocalipse 1 e 19 diz: escreve as coisas que tem visto. O que é que tu tem visto? Isso. Sim. E as que são. Segunda. E as que depois dessas hão de acontecer. Qualquer leigo que lê isso aí, qualquer pessoa que lê esse versículo, vai encontrar a chave de decifrar e entender o Apocalipse. Não precisou ficar dependente escravo de comentários, não ficou dependente escravo de A, B ou C. É só fazer uma leitura. É simples, é objetiva. De que o Apocalipse, ele, para ser entendido, tem que se ler e entender esse versículo 19. As coisas que tem visto, eu vejo ela com um olhar diferente. Ele viu o quê? Ele viu coisas da atualidade e também coisas do futuro. Eu não vou restringir apenas a questão do presente, de jeito nenhum, certo? O que é que tu tem visto? Eita, isso e até isso, certo? Então, são coisas do futuro também e o presente, mas especificamente o capítulo 1 do Apocalipse. O que é que tu tem visto? Isso. Então, ele vai e registra no capítulo 1, certo?
Os primeiros versículos são uma introdução, um prólogo do Apocalipse, tá bom? Para você não cometer nenhum erro diacrônico, sincrônico, e nenhum erro cronológico, certo? Segundo ponto, as coisas que são. O que são as coisas que são? As cartas, capítulo 2 ao capítulo 3, é as coisas que são. Então, capítulo 2 e capítulo 3. E, por fim, as coisas, as que depois destas, que já foi falado anteriormente, hão de acontecer, que seja do capítulo 4 ao capítulo 22. Eu sei perfeitamente que a tribulação ela acontece do capítulo 4 ao capítulo 18, se eu não estiver enganado. Então, na minha mente, eu creio que o que estiver entre 4 e 18 não pertence aos dias atuais, certo? Então, eu não vou ficar preocupado, ficar tenso, ficar perturbado por qualquer coisa que tiver entre o capítulo 4 e 18, porque não vai pertencer à minha era. Como eu sou pré-tribulacionista, certo? Não sou pós-tribulacionista. Eu já analisei esses três principais pontos. Eu me identificaria mais com o middle, né? Com o meso. Mas eu faço preferência ao pré, por vários motivos, certo? Eu sou pré, acredito perfeitamente, né? Não sou leigo na preposição ek do próprio grego. Ele não vai tirar-me a minha pessoa na tribulação, mas da tribulação. Isso é um fato, certo? Do capítulo 3. O que acontece? Resumindo aqui, são acontecimentos do presente e do futuro entrelaçados na visão dada a João. Então não posso dizer que o Apocalipse é 100% futurista, que eu estaria equivocado. Eu não posso dizer que o Apocalipse é coisas do presente, também não, e nem do passado. Não. Eu acredito que coisas do presente que estavam acontecendo ali com João, e até mesmo algumas coisas do passado, ele vê essas coisas. Mas a característica primária do Apocalipse é evidenciar as coisas do tempo dele, do que ele estava vendo ali, e do futuro mais ainda, 100%. Porque o próprio Apocalipse vai se utilizar de pelo menos 12 capítulos para falar sobre a tribulação. Então eu creio o seguinte, porque a Bíblia, né, nos 22 capítulos do próprio livro do Apocalipse, o próprio Jesus, o próprio Deus, ele se preocupa em registrar pelo menos 12 capítulos sobre a tribulação. Ele reserva 12 capítulos, mais de 50%, certo? Ele se utiliza de 12 capítulos do Apocalipse para falar sobre a tribulação, com mais de 50 detalhes dos acontecimentos. Então o Apocalipse ele tem a ênfase para falar sobre a tribulação, sobre a grande tribulação. Então imagina mais de 50% para falar sobre um período que vai ser no futuro, certo? Não aconteceu ainda. A Bíblia diz que virá sobre toda a terra, os habitantes da terra. Então eu não tenho para que me preocupar em achar que eu estou no período da tribulação ou da grande tribulação. Alguns calvinistas, se eu não estiver enganado, acreditam que estão vivendo o período da tribulação e depois vai acontecer a grande tribulação. De jeito nenhum. É claro que a gente vive em tribulações, mas não a tribulação primária de 3 anos e meio e a secundária, que é a grande tribulação de 3 anos e meio, que totalizam 7 anos. Não, eu não creio assim. Nós estamos vivendo hoje um período caótico, mas nada comparado ao período da tribulação ou da grande tribulação. Tá certo? Então vamos para o próximo slide. Vamos analisar o texto. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. É um número que vai ser especulado, até a volta de Cristo vai ser especulado. Então, inúmeras interpretações e visões você vai ver aí na internet, no YouTube. E eu não serei o último a dar uma explicação do que eu entendo e como eu entendo, certo?
Mas vamos lá. Primeiro, estamos diante de judeus que têm como línguas de fala hebraico e aramaico. Isso é um fato. E o grego, que é a língua franca, né? O latim também faz parte das proximidades. Então, eu chegar aqui e dizer que o 666 tem a ver com o alfabeto latino, romano, português, inglês, seja o que for, eu estarei me equivocando, criando falácias em torno de um alfabeto contrário ao que o texto nos diz. Porque nós estamos aqui diante de judeus que falam hebraico e aramaico. E se utilizam do grego para produzir, né, o Novo Testamento. Então eu tenho que voltar minha mentalidade a uma mentalidade judaica e a uma escrita grega. Entendido isso? Beleza. Segundo, João fala aramaico e escreve em grego. Certo? Então o que acontece? Se João fala aramaico e escreve em grego, então a visão que foi dada a João na ilha de Patmos, ela tem a ver com esses dois idiomas, grego e aramaico, grego ou em hebraico. Entendido isso? Assim, o 666 introdutoriamente deve ter relação alfanumérico, isto é, números e letras em grega ou aramaica. Ok. Esse número de homem é um protótipo da maldade que surgirá semelhantemente no futuro durante a tribulação. Essa é a minha linha de interpretação primária, talvez até prematura, por eu não ter ainda um posicionamento fixo, profundo no Apocalipse. Eu só tenho essa mentalidade, certo? Eu creio que seja assim. Nunca ouvi ninguém falar, nunca li também isso de ninguém, porque alguns críticos possam dizer, eita, ele leu isso em algum canto, ele ouviu. Não, eu raramente leio alguma coisa sobre essas propostas. Eu tenho aqui cerca de uns 5 livros do Apocalipse, e não li nenhum até agora, não li. Porque eu só quero ler o Apocalipse 100% quando eu terminar o Antigo Testamento, linha por linha, frase por frase, versículo por versículo, palavra por palavra, para quando eu chegar no Novo Testamento, que ainda está um pouco longe, aí eu vou me aprofundando, mas chegar no último livro, certo? Para eu chegar no último livro, aí eu vou, né, de pouquinho em pouquinho, mas por hora, não. Eu me contento com a minha visão interpretativa ao ler a Bíblia aqui como ela é, certo? Pegar a Bíblia aqui, Apocalipse, e leio, né? Eu tenho a minha menor Bíblia aqui, ó. Vou botar aqui para você ver. Não, aqui, ó. Pronto, então eu não tenho nenhuma pressa em relação a isso. Mas vamos lá. Quem seria esse protótipo anticristo do 666, na minha visão? Ao analisar a gematria judaica, é fácil percebermos o nome por trás dos números 666. Veja só. Todo judeu ele tem um esquema numérico, né, místico por trás dos nomes. Os nomes podem ser transformados em números, certo? É como fazer um acróstico no nosso português. Separa letras e bota ali. Já para os judeus eles colocam numericamente. Eles substituem nomes, né, através de números. Então o que acontece? No primeiro século nós temos aí Nero, que nos livros de história nos dá várias informações, né? Um outro imperador entra em cena e para o próprio Nero não se render a essas tropas, ele se matou, se suicidou. Se eu não estiver enganado, com 30 anos de idade. Ele fez isso. Então ele foi uma maldade gigante na sua época, matou a sua própria mãe. Enfim, isso é uma questão histórica e você pode procurar em outro momento. Então o judeu ele trabalha com gematria judaica. Ou seja, cada letrazinha dessa aqui tem um número, representa um número, como Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, né? Cada um tem um número, né? Ó, o Yod, 10, cada um aqui tem um número por trás de uma letra. Existem manuscritos que dizem que ser 616 e outros 666. Não se sabe qual dos dois é o primeiro ou o correto. Ou seja, tem manuscritos
que fala que o número da besta é o 666. E outros dizem que é o 616, certo? Então, por que ocorre isso? Não se sabe, mas a gente temos uma explicação para isso, tá bom? Vamos para o próximo slide. Eu produzi um micro vídeo aqui para vocês saberem. Vamos lá. Se eu sei que nessa época existia Nero, então Nero César foi o primeiro anticristo da época do primeiro século da era cristã. Então, Nero é uma personificação de um anticristo futuro, de uma besta, né? De uma maldade personificada, certo? Então, o que acontece? Nós temos Nero, Neron César, do latim. Se formos transliterá-lo para o hebraico, ou para o aramaico, com letras em hebraico, nós temos aí Nero César, certo? Na minha aula de latim, meu professor sempre ensinou que o A e E aqui se lê E, certo? Não leia Caesar, tá bom? É Nero César, do latim. A transliteração tem dessa forma aqui, Nero César, tá bom? O que acontece? Cada letrinha dessa tem um nome, por exemplo. Aí nós temos o número 50, que é o Num. Nós temos o Num, certo? Num. Nós temos o Resh, que é a segunda letra, de valor 200. Nós temos a terceira letra, que é o Vav, Num, Resh, Vav. Então nós temos já 4 letras. Num, Resh, Vav e Num. O Num final. O primeiro tem valor 50, o segundo 200 e o terceiro 6 e o quarto de 50. Ok? Agora vamos para a letra aqui, que é a letra Kaf, de valor 100. A segunda letra é Samer, de valor 60. E a terceira letra é o Resh, de valor 200. Então, quando a gente soma todos esses números que estão aqui, vai dar o valor de 666. Certo? Então, nós temos aí uma primeira interpretação acadêmica, hoje em dia ela é acadêmica, dessa possibilidade de ser Nero César, esse 666, ok? Mas nós também temos, ao tirar essa letra N aqui, fica Nero César, no latim, onde também temos as mesmas numerações, mas sem o termo num aqui. Tirando o termo num, que é de valor 50, 666 menos 50 vai dar o valor total de 616. Então aqui nós estamos diante de uma gematria judaica, em que eles se utilizam de números para representar palavras, ok? Aí você possa pensar, oxente, então o 666 ou o 616 é Nero César? Você possa chegar até essa conclusão de forma prematura, tá bom? Mas não se precipite, vamos para o próximo slide. Vamos lá, vamos analisar o texto. Aqui há a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número. Você percebe aqui que é um artigo definido? O número é definido da besta. Eu vou te dar uma interpretação, né? Vou te dar uma explicação que foi fruto de várias reflexões ao ler várias vezes esse texto do Apocalipse, certo? Possivelmente te ajude ou talvez te atrapalhe, não sei, mas a ideia eu vou passar o que eu entendo do Apocalipse. Calcule o número, aqui está 100% ok, da besta, porque é o número de um homem. Ele não está dizendo que é o número do homem. No original grego não tem um artigo definido, não tem. Ele é um anartro, exatamente. Está sem um artigo. E quando se está sem um artigo definido,
ele pode ser traduzido com um artigo indefinido, ou seja, o número de um homem. Se fosse o número, literalmente 100% de Nero César, seria o número do homem que conhecemos. Será ele? Não, será o número de um homem futuramente. É como se Deus estivesse dizendo assim: o protótipo é Nero César, mas no futuro essas características de maldade dele serão terríveis lá no futuro. Então, o número de um homem, e o seu número é 666, ok? O termo homem, no original, está indefinido, indicando uma visão futurista de um homem com relações ao homem definido no passado. Isso é a minha visão, como eu falei. Isso aqui é fruto das minhas reflexões sobre essa temática do Apocalipse e especificamente do verso 18 do capítulo 13 de Apocalipse. Ok? Então o que acontece? Vou repetir, o termo homem, anthropos, no original está indefinido, indicando uma visão futurista de um homem com relações ao homem definido no passado. Qual foi o homem definido no passado? Nero César. A imagem da maldade já conhecida será no futuro revelada. Glória a Deus. Essa é a visão que eu tenho aqui sobre esse ponto de vista. A imagem da maldade já conhecida será no futuro revelada. Ok? Isto é, se fosse uma visão apenas ou puramente preterista, ou seja, do passado, vou até adiantar, faria referência definida desse homem. Então não seria o número de um homem, mas seria o número do homem. Certo? E mostraria que ele reviveria e novamente iria perseguir os cristãos. Então existia uma mentalidade de que Nero ia ressuscitar, reviver e perseguir os cristãos novamente. Se eu não estiver enganado, surgiu 2 ou 3 homens depois e eles foram mortos por se passarem por Nero. Certo? Então o pessoal vivia ajetado, tal. Beleza. Só que tem um problema aí, se você analisar. Quem for preterista vai acreditar o seguinte: não, esse 666 diz respeito somente a Nero. Engano seu. Sabe por quê? Porque Nero morreu antes do Apocalipse ser escrito. Exatamente. Nero morreu em 68. E a visão do Apocalipse é no ano 100 em diante. Depois de Cristo. Então, se fosse 100% Nero, esse acontecimento teria que ser antes, certo? Estava acontecendo naquele período, as perseguições, então a visão seria naquele momento. Segundo, aqui o número de um homem teria que estar definido, certo? E terceiro, a tribulação deveria ter acontecido no mundo todo, e não aconteceu. Tem centenas de pontos que eu poderia destacar aqui para expressar que não é Nero. Não é uma visão preterista do passado. Certo? Se fosse uma visão apenas preterista no passado, faria referência definida desse homem e mostraria que ele reviveria e novamente iria perseguir os cristãos. Mas o termo está sem artigo definido, indicando a representação futura de um homem semelhante a quem foi considerado mau e diabólico no passado. Olha a reflexão que eu cheguei. Quem foi esse homem? Eu já falei para vocês. Ou seja, a crueldade diabólica maléfica do imperador romano César Nero seria e vai ser revivida em um homem futuramente. Percebeu? Não pode ser Nero, pois ele morreu em 9/6/68 d.C., antes do livro do Apocalipse ser escrito. Ok? Graças a Deus, né? Nem poderia ser o imperador Domiciano. Também não. Por vários motivos. O principal, a tribulação virá sobre todos os habitantes da terra. E isso não aconteceu na época, nem ainda aconteceu no tempo presente. Ou a tribulação já aconteceu? A grande tribulação já aconteceu?
Já tem um novo céus, nova terra? Já? Gente. Percebeu? Percebeu que se eu limitar a minha mentalidade, restringi-la apenas ao 666, como sendo possivelmente o Nero, somente ele, definido, então já aconteceu o Apocalipse. Não. O Apocalipse tá e vai ser concluído, finalizado, ou melhor, executado. Tá certo? Enfim, essa referência de dupla aplicação, na minha visão, é muito complexa e será apenas conhecida para quem estiver na tribulação. Então eu não tenho nenhuma preocupação de saber quem vai ser a pessoa no futuro como o protótipo real, nítido, da personificação do mal, da maldade, né? Como o imperador Nero foi, um tipo de anticristo no passado, e no futuro haverá um pior do que ele. Então eu não tenho nenhuma preocupação, porque isso só vai ser revelado lá. Por que eu sei disso? Porque entre o capítulo 4 de Apocalipse e o capítulo 16, 18, é a tribulação. Certo? A tribulação ela ocorre nos 12 capítulos depois do capítulo 4 até o capítulo 16. São 12 versículos para falar sobre a tribulação e grande tribulação. E entre esses capítulos, entre o capítulo 4 e 16, está o capítulo 13 de Apocalipse, sobre o número, que ali é a tribulação. A igreja não vai estar ali, estará com Cristo em glória. Esse número de homem é um protótipo da maldade que surgirá semelhantemente no futuro durante a tribulação. Hoje o que podemos fazer é somente esperar por Cristo e não ir além do que o texto quer dizer. Como disse Paulo, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Certo? Vou passar aqui o texto em grego para você ver. Aqui nós temos o texto em grego para você saber. Esse um homem indefinido mostra uma dupla aplicação. Aqui, ó. Anthropo. Tá aqui, ó. Está sem um artigo definido. E ele pode ser traduzido para o português como um. Então, um homem é algo indefinido ainda. Por que indefinido? Porque ele será definido no período da tribulação, da grande tribulação, certo? E o aritmos, já está aqui, ó, o número está definido, mostra o presente e revela o futuro. Só esse artigozinho aqui. E o 666 aqui há uma gematria judaica que eu já expliquei anteriormente, tá certo? Se você gostou, peço que se inscreva no canal, não custa nada. Isso deu um trabalho muito grande. Não queira nem saber que horas são agora da madrugada. Estou lutando contra o tempo, porque meu tempo diário é muito complexo. E eu faço isso com muito amor para o canal, que é para servir como um instrumento de evangelização, de refutação bíblica, apologética, e para que eu e você venhamos a aprendermos juntos. Porque assim como eu faço aqui, faço meus resumos, eu aprendo também, tá bom? E isso é apenas um faísca, né? Uma faíscazinha do conhecimento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. E não se esqueça de se inscrever, de curtir e enviar para aquela pessoa que quer saber mais sobre o Apocalipse. Que Deus te abençoe. Coloca aí embaixo o que é que você achou dessa aula, né? Dessa explicação resumida aqui do Apocalipse. O que é que você achou bacana, o que é que você discorda, o que é que você concorda. Pode botar aí embaixo, tá bom? Deus te abençoe.